Sejam muito bem-vindos à aula de número 45, onde vamos falar sobre acumulação em cima de suporte e de resistência. Quando a acumulação acontecer em cima de um suporte, nós vamos procurar comprar, e quando a acumulação acontecer em cima de uma resistência, nós vamos buscar vender. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, nós temos essa linha amarela aqui em cima, uma resistência, uma linha amarela aqui embaixo, um suporte, tá? Já ficou bom aqui esse exemplo. Imagina que o preço está subindo, chega aqui na resistência, ele começa a acumular, ele pode dar até um falso rompimento, descer aqui um pouquinho, mas ele vai acumulado, ou seja, ele faz um desenho como uma espécie de um retângulo. E aí como que você opera se tiver na resistência? Quando ele romper com o candle de bastante força em cima dessa resistência, você tem aqui a primeira opção de venda, que seria aqui, ok? A segunda seria esperar ele descer um pouco mais, ou seja, ele desce aqui um pouco mais, volta aqui. Essa é uma segunda opção. E nisso que ele volta ali agora, no que era um suporte, ele encontra uma resistência e te dá aqui um outro candle de baixa. Então, novamente, você tem uma segunda opção de vender aqui para esse preço continuar esse movimento de baixa. Chegou aqui, ele pode acumular, ok? Acumulou. Nisso que ele acumula, ele deixa para você aqui um desenho, uma espécie de um retângulo, tá? Como ele está num suporte, né? E ele busca sair do suporte com esse candle de força aqui rompendo, esse é seu primeiro sinal de compra, tá ok? E caso ele sobe aqui dando continuidade, volta aqui no que era uma resistência, ele encontra um suporte, você tem a segunda opção de entrada. Se de novo ele te dá aqui um outro sinal de compra. Então o que você vai fazer? Vai prosseguir aqui, né? Você tem dois sinais de venda, tá? Algumas vezes ele vai voltar no que era um suporte, encontrar resistência, algumas vezes ele não vai voltar, ele vai descer direto, tá? Então pode ser que ele volte, pode ser também que não volte. Não tem como saber o futuro. Você tem dois sinais de venda aqui na resistência, dois sinais de compra no suporte, tá certo? O treinamento, a paciência, ela vai mostrar para você o que é o melhor para você tomar a sua decisão. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o time de 1 hora, onde nós vamos conseguir encontrar aqui mais acumulação em cima desses níveis de suporte e de resistência. Olha que interessante, aqui você vê o preço acumulando, andando bem de lado, ok? Próximo de um suporte. Ele saiu, subiu um pouco, deu até um lucro, mas depois voltou a cair. Mas perceba que ele não está muito perto de um suporte. Vamos procurar aqui. Vamos procurar aqui. Aqui ficou bem interessante esse exemplo, porque aqui nós temos uma acumulação e temos também o preço voltando. É o que eu acabei de falar. Você tem aqui a primeira opção de venda, quando ele rompe, rompeu, voltou lá, deu um sinal aqui de baixa. É o segundo sinal de venda. Então, o primeiro sinal de venda que você tem aqui é o fechamento desse candle. O segundo é o fechamento desse candle. Depois disso, ele desce, tá? Aqui ficou bem legal aí no rompimento desse suporte. Vamos procurar aqui outros. Esse outro exemplo aqui, você vê uma pequena acumulação aqui em cima do suporte, tá? Olha só que interessante aqui. Vamos descer aqui. Você vê o preço saindo do suporte com esse candle de força. Esse foi o primeiro. Ele não volta aqui, a não ser que você tivesse marcado o seu quadrado pegando essa sombra. Aí sim ele volta. Ele volta, deixa aqui o martelo, deixa aqui também os candles de força. Então você tem esse daqui e também tem aqueles outros ali, tá? Vamos mostrar aqui mais um exemplo em cima de suporte e de resistência. Ok? Alguns casos aqui você vê que não acumula tanto. Aqui acumulou bem, ó. Aqui teve muita acumulação aqui, né?
Quando você aprender um pouco mais o inside bus, você vai entender melhor essa acumulação. Aqui praticamente ele sai, só volta aqui, ó, mas ficou bem longe, né? Então aqui nesse caso, essa primeira saída aqui foi a melhor. Só mesmo o teste, só mesmo a prática que vai conseguir mostrar para você aí quais são os melhores para você estar fazendo, seja ali quando ele sai ou seja quando ele rompe. Olha aqui que interessante. Novamente aqui você teve o preço acumulando aqui, ok? Olha lá. Volta ali próximo algumas vezes, né? Saiu aqui a primeira. Você pode fazer duas vendas na primeira opção e depois na segunda, ou você pode optar por uma ou por outra, tá? Depois disso ele volta próximo disso aqui, já com os candles de força, empurrando o mercado aqui bem para baixo, ok? Então essa é a nossa aula de número 45, onde você aprendeu a operar o padrão de acumulação em cima de suporte e de resistência. Vamos dar prosseguimento para a nossa próxima aula.